Bom, gente, então sejam todos muito bem-vindos. É com lágrima nos olhos, né, que hoje eu apresento a última aula do nosso curso, a quinta aula do curso de ozonioterapia online. O tema hoje será água ozonizada. Então, como vocês podem ver no canto superior direito da tela, tem a gente está simulando aí, mostrando para vocês, na verdade, um processo de ozonização da água. Então, isso está sendo feito lá no consultório, na SOESP, tá? Então, como é feito? Então, observem que a gente tem uma coluna de água específica, padrão, um gerador de ozônio e logo abaixo, que não está aí agora, vocês vão visualizar, o cilindro de oxigênio. Então, para fazer a água ozonizada, a gente precisa no consultório desses 3 itens. Uma coluna, tá? Para a água ser colocada, então coloquem já de antemão na mente, na cabeça de vocês, que é um ciclo, um sistema fechado. Então, quando a gente vai falar de ozonização de água, é tudo fechado. Então, eu preciso ter um recipiente fechado, no caso mais indicado é a coluna, eu preciso ter um gerador de ozônio e eu preciso ter um cilindro de oxigênio medicinal. Então, esses 3 componentes são extremamente necessários para a gente estar fabricando, produzindo aí uma água ozonizada. E a gente já começa a nossa aula com evidência científica, com pesquisa, com projetos. Então, eu lembro que quando eu era aluna, eu ficava muito encucada com a questão do recipiente, do reservatório de água do equipo odontológico. E aí eu descobri esse artigo, né? Que aí ele pergunta, doutor, você beberia a água da sua cadeira odontológica? Então, assim, é uma pergunta muito profunda para a gente, porque cada um sabe que tipo de água é que está colocando ali na sua cadeira odontológica. E a minha inquietação na faculdade vinha por quê? Pelo seguinte, eu observava que em alguns e muitos ambulatórios, aquele reservatório de água muitas vezes tinha limo. E a gente normalmente pegava a água da torneira mesmo e colocava ali. Com o passar das disciplinas e com os diversos professores, já não mais se pegava a água da torneira. Pegava-se a água do bebedouro, menos mal. Mas aquele limo presente ali na garrafinha ainda persistia de muitas cadeiras, de muitos equipos, né? E ela era aquela água que ia direto para a boca do paciente. Então, isso sempre me deixou muito incomodada. E o que é que a gente pôde observar e compreender com o passar do tempo, principalmente depois da ozonioterapia, né, com a utilização da água ozonizada para suprir todo o consultório odontológico, principalmente aí o equipo, né, e o ultrassom que faz a parte da raspagem, e aí vale não só para a parte de odontologia, mas também para a parte de veterinária, tá bom, Mari? Então a mesma coisa serve para você. A gente precisa estar se preocupando e tendo em mente o que é que está passando ali pela nossa tubulação. Então, a gente precisa saber que essa água que vai ser colocada no nosso equipo, ela precisa, ao final do expediente, ao final do turno ali de trabalho, ela precisa ser removida e a gente precisa secar esse reservatório. E essa cadeira fica com a gente anos e anos. Então, ali tem um colega nosso da ozonioterapia, o Alexandre Caran, ele é aqui de Salvador, é um renomado dentista, ele é implantodontista e periodontista, que ele brinca com a gente dizendo o seguinte, olha, na nossa cadeira só não cabe ou não cabia um cadáver, né, que agora a gente utiliza a ozonioterapia, então a gente já não sofre mais desse mal, então só não cabia um cadáver por espaço, por falta de espaço mesmo. Mas a quantidade de micro-organismos ali presente é absurda, né? Então, isso me chamava muita atenção ainda na faculdade.
E um dos grandes benefícios do ozônio é justamente a degradação de biofilme. Então, seja lá o biofilme dental ou o biofilme presente em canos, porque a gente vai estar visualizando que o ozônio é muito utilizado para limpeza de tubos, aí, a parte de efluentes, né, em muitos países. Então, a gente observa dois slides, certo? Um da doutora Cláudia Cardoso e o outro do Alçadi e colaboradores de 2015, é onde a gente observa a ação do ozônio aí, nesse caso especificamente a água ozonizada, agindo no biofilme presente. Então, é notória a degradação que o ozônio causa nesse biofilme. E não só essa parte é favorável para a descontaminação das nossas mangueiras, do nosso equipo odontológico, mas a gente precisa olhar também por uma outra vertente. A grande parte das resistências antibióticas vem devido à presença de biofilme, aquela agregação plaquetônica que impede a penetração e o correto efeito do medicamento. Ora, então, quer dizer que eu posso utilizar o ozônio para essas duas partes, essas duas vertentes, tanto de desinfecção do sistema de mangueiras do meu equipo, seja equipo veterinário, seja equipo odontológico aí, mas também eu posso estar utilizando para estar ajudando a remover biofilme dental, seja do ser humano, seja de animais, e também agindo em patologias que estão diretamente ligadas à resistência medicamentosa por causa da presença do biofilme. Então, e na veterinária, principalmente, muitos casos de cistite vêm sendo tratado com a utilização da água ozonizada e do soro ozonizado. Então, esse slide à esquerda, de 2015, está mostrando aí a utilização, né, do soro ozonizado, na verdade, na direita da água ozonizada. Mas o mecanismo de ação é extremamente parecido. Então, a gente vai estar discutindo aí depois. Existe uma vertente que não gosta de estar trabalhando com o soro ozonizado, certo? Mas tem muita gente e profissionais extremamente competentes que vêm estudando muito a questão da utilização do soro ozonizado para o tratamento de feridas, o debridamento de feridas infectadas principalmente. Então, a gente já acende esse alerta aí na mente em relação à utilização do ozônio, tanto para a parte de desinfecção de tubos, de mangueiras, mas também para desagregação de biofilme para favorecer uma melhor utilização, uma melhor ação daquele medicamento. E aí, principalmente antibióticos, né, antivirais, antifúngicos, ok? E para isso a gente vai retomar só alguns slides das aulas passadas que são importantíssimos. Então a gente precisa lembrar três propriedades básicas do ozônio. O ozônio, ele é oxidante, ele é reativo e é instável, certo? Então eu preciso entender que a instabilidade do ozônio é quem vai gerar o seu mecanismo de ação, né? É quem vai torná-lo reativo e, consequentemente, oxidante, certo? Mas essa instabilidade eu posso estar aí revertendo, entre aspas, mas eu posso estar controlando se eu conhecer exatamente o ozônio e as suas propriedades. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque se eu trabalhar, principalmente trabalhando com a água, se eu trabalhar a água de maneira resfriada, eu vou aumentar a estabilidade do ozônio. E aí, na aula passada, a gente lembrou a questão da reatividade, né, e a preocupação e o cuidado necessário quando for utilizar determinados materiais com ozônio. Então, o ozônio, ele reage com o látex.
porque o látex, ele é feito com um polímero que é extremamente oxidado pelo ozônio. Então, se eu vou estar trabalhando ali com a ferida, eu vou estar irrigando, mesmo se eu fosse apenas estar trabalhando com a água, eu preciso lembrar que ainda assim, embora seja em menor concentração, né, em menor quantidade, mas ainda assim ela continua sendo instável, oxidante e reativa. Então, sempre que possível, eu preciso estar utilizando aí luvas nitrílicas ou de vinil. Da mesma forma que quando eu for dar um bochecho para o paciente, ou vou estar armazenando a minha água ozonizada, eu preciso sempre estar trabalhando com vidro. Vidro é a forma mais segura da gente trabalhar com a água ozonizada para evitar aí a reação, certo? E aí, numa das aulas, a gente teve esse slide mostrando basicamente de forma bem reduzida, mas extremamente esclarecedora, os benefícios do ozônio. E quando a gente fala da água ozonizada, a gente precisa frisar essa questão de germicida, né, que é o seu efeito contra bactérias, vírus e fungos. Poxa, Suzana, mas a água ozonizada só tem o efeito germicida? Não. A gente pode estar utilizando ela aí na modulação dos processos inflamatórios. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma ferida ou simplesmente não tenho uma ferida, mas eu tenho um paciente ali com muitas varizes nos pés, né? É um paciente diabético, um paciente de risco, eu posso estar incentivando esse paciente a estar fazendo o famoso escaldapé, né? Colocando ali os pés dentro de uma bacia com ozônio, e aí eu preciso fechar, né, para que o paciente não fique inalando, e nesse esquema ele vai fazer a hidroozonioterapia. Então, a água ozonizada, ela vai ter sim esse excelente poder germicida contra todos os micro-organismos de um modo geral, seja bactérias, vírus e fungos, mas também vai ajudar a gente no processo inflamatório e vai aumentar a questão da circulação ali local. Então, basicamente, quando a gente fala de água ozonizada, eu utilizo aí, eu recorro para esses 3 benefícios principais do ozônio. O aumento, né, a melhora na circulação sanguínea, principalmente aquela circulação periférica, a modulação do processo inflamatório e principalmente o seu poder germicida. E aí, gente, quando eu falo de água ozonizada no Brasil, eu preciso falar dessas pessoas. E são, coincidência ou não, todos dentistas. Então, observe que no nosso grupo tem enfermeiros, tem fisioterapeuta, tem veterinária e muitos dentistas, né? A água ozonizada, ela é utilizada em qualquer uma das áreas de saúde. Mas essas pessoas aqui no Brasil e mundialmente têm um papel, uma relevância muito grande, né? A doutora Magda Siqueira, aqui embaixo, logo no centro, o doutor Francisco Campos. Aqui em cima a gente tem o Dr. Sérgio Brusadelli, que é uma sumidade na área, principalmente quando a gente fala de necrose dos maxilares. Ele é fera, é quem tem a maior, uma gama, uma experiência aí fantástica nessa área. Então, é uma excelente referência mundial, inclusive. Aqui a gente tem também o doutor José Escarso, um excelente profissional que também trabalha bastante com essa parte de água ozonizada. E aqui à nossa direita a gente tem o casal ozônio, que é o Dr. Carlos Nogales e a doutora Marina Belotti. Então, normalmente quando a gente fala muito de água ozonizada, aqui a gente está atrelado, a gente atrela mais ao Carlos, mas na verdade toda essa equipe trabalha muito com água ozonizada. O Carlos vem aí, né, à frente do grupo Ozônio Integral, tem o casal Ozônio, que ele faz parte com a esposa dele, que é a Marina, né, e ele faz parte de um outro grupo também, que é junto com o Dr. Sérgio Brusadelli, o Dr. Francisco Campos e a Magda Siqueira.
e o doutor José Escarso já trabalha aí com uma outra equipe, mas são pessoas que eu não posso deixar de falar quando a gente fala de água ozonizada. Ou seja, isso quer dizer que quando essas pessoas forem palestrar, assistam, vale a pena, porque com certeza tem muita credibilidade e tem coisas para acrescentar na gente, certo? Então, o casal ozônio, o Dr. Carlos Nogales e a Marina Belotti, eles, juntamente com a Filozon, eles desenvolveram esse e-book de água ozonizada bem bacana, extremamente prático, fácil, excelente, certo? Eu vou estar passando para vocês por e-mail, eu não consegui passar pelo Zap, mas eu vou estar passando aqui. E é um material que vale muito a pena a gente ter em mãos. E aí, em 2011, finalizando o seu mestrado, o Carlos, ele trabalhou com ozônio. O Carlos e a Marina, os dois são endodontistas, então bem a sua área aí, tá, doutora Érica? E aí, em 2011, ele finalizou o mestrado dele e deu origem a 2 trabalhos muito bacanas. Então, observe, foi lá em 2011 que ele terminou o mestrado. O primeiro trabalho disso aí veio em 2014, né, dessas amostras que ele fez através daquela dissertação. Então, em 2014, ele avaliou aí a ação antimicrobiana do ozônio. Então, o objetivo desse trabalho foi comparar a atividade antimicrobiana de 3 diferentes concentrações de ozônio na água, certo? Em 3 espécies de bactérias: Pseudomonas, Staphylococcus e Enterococcus fecalis, certo? Então, através desse trabalho, eles avaliaram como era a ação antimicrobiana do ozônio. E observe a importância aí que a gente sempre veio frisando nas aulas da dose. Então, aqui em cima, logo no meio, a gente tem as pseudomonas, certo? Onde a gente observou que no controle a gente tem um crescimento que é realmente esperado, e nas 3 concentrações de ozônio, que aí ele utilizou o ozônio na concentração 5, 20 e 40, em todas as concentrações ele conseguiu zerar os micro-organismos presentes aí. Ao ponto que no Staphylococcus aureus, a mesma coisa aconteceu. Nas 3 concentrações, 5, 20 e 40. Só que, quando a gente fala do Enterococcus fecalis, eu estava até conversando mais cedo com a doutora Érica, e ela estava falando a respeito da resistência do Enterococcus fecalis ao hidróxido de cálcio. Então, a gente estava comentando da importância de agregar aí novas tecnologias, novas técnicas, para estar potencializando o sistema de desinfecção aí dos canais endodônticos. Então, observe que quando a gente se deparou com os Enterococcus fecalis na menor concentração, que foi de 5 microgramas, ou seja, eu calibrei o meu equipamento para 5 microgramas e esses 5 microgramas foi borbulhado na coluna durante 5 minutos. E essa foi a única espécie que ainda teve um crescimento. Teve uma diminuição microbiana, sim, mas a gente não conseguiu zerar. Então, isso para a gente mostra muito a importância da dose. Eu preciso saber o que é que eu estou fazendo para eu conseguir ter uma efetividade, certo? E eles avaliaram também ainda a turbidez dos turbos. Então, observe que quando eles compararam individualmente as 3 doses, as 3 concentrações, em relação às três bactérias, o Enterococcus fecalis, ele teve ainda crescimento numa menor concentração do ozônio, que foi 5 microgramas. Ao ponto que, em uma outra análise, agora de turvamento dos tubos, ele observou presença ainda de turvamento do Enterococcus fecalis novamente aqui, agora em mais uma concentração. Então, não só a de 5, como a de 10, teve aí um turvamento, ou seja, ali cresceu em algum grau,
micro-organismo. Ao ponto que a concentração maior utilizada, aí é de 40 microgramas, a gente teve o número zero de todos os micro-organismos. Então, eles concluíram que essa concentração foi mais interessante para tratamentos endodônticos. Então, hoje, inclusive, doutora Érica, eu até adianto que a gente já nem mais utiliza a concentração de 40 microgramas. A gente utiliza a de 60, que é o máximo que o equipamento fornece para a gente. Então, com 40, a gente já tem uma garantia aí de efetividade e biocompatibilidade, que isso é muito interessante. Então, além de efetividade, eu tenho biocompatibilidade. Então, eficiência total. Só que para que eu obtenha essa eficiência, eu preciso entender que a dose é quem vai determinar o sucesso ou não da minha terapia. Então, eu preciso trabalhar sempre na dose certa. Ok? E aí, 2 anos depois, em 2016, eles publicaram um outro trabalho, agora avaliando a citotoxicidade do ozônio. Então, em uma das nossas aulas, a doutora Cristina perguntou, ora, se ele é reativo, oxidante, instável e ele mata as bactérias ruins, ele não vai matar as bactérias boas? Então, aqui está a prova. Né? Um dos trabalhos que mostra, a gente vai ver um outro trabalho que mostra a mesma coisa. Então, eu bato na tecla para vocês. Se eu puder resumir o ozônio na saúde, de um modo geral, eu resumo com 2 palavras: eficiência e biocompatibilidade. Então, eficácia e biocompatibilidade, para mim, é o resumo do ozônio na área da saúde. Mas eu preciso entender o que é que ele faz, qual é o mecanismo de ação do ozônio. Tanto que eu fechei as outras partes da tabela para a gente não dispersar. Então, observe aqui que no contato imediato do ozônio, certo? Houve, olha aqui o controle em cima, 100% dos fibroblastos. Então, aqui ele avaliou a viabilidade celular de fibroblastos da gengiva, certo? Frente às concentrações de ozônio nos tempos experimentais testados. Então, aqui ele utilizou já uma concentração de 10, 20 e 40, certo? Então, após 1 minuto, todos ficaram em contato, 1 minuto com a água ozonizada. Então, durante ali, antes de completar 1 hora, a gente observou uma diminuição na viabilidade celular. Ao ponto que, no outro trabalho, a gente viu que foi mais compatível e eficiente foi a concentração de 40, a maior. E essa concentração foi a que diminuiu mais a viabilidade celular nesse caso. Então, isso assusta de início. Mas por quê? Porque o ozônio ele é reativo, ele é oxidante. Então, ele vai matar o que é ruim, mas também ele vai danificar em algum ponto, tá? Células boas. Só que qual é o bacana, né? Que a gente observa. A partir das 24 horas, a gente tem um aumento dessa viabilidade celular. E essa viabilidade celular, ela vai aumentando até 72 horas. Então, por isso que uma das aulas perguntaram, poxa, Suzana, de quanto em quanto tempo você indica as aplicações? Né? Isso vai depender muito de cada paciente, certo? Do estado no qual o paciente se encontra, né? Mas sempre que eu puder estar espaçando mais as minhas consultas, as minhas sessões, ótimo. Mas eu sei que se eu estar trabalhando a cada 72 horas, ou no intervalo de 3 em 3 dias, eu ainda tenho um efeito ali benéfico de aumento de viabilidade celular do ozônio. Então, se eu estou com um paciente em estado álgico, aonde o ideal é que ele venha
para mim aí 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, eu posso arquitetar com ele, se for possível, ele vir no intervalo de a cada 72 horas. Então, finalizadas as 72 horas, eu tenho uma redução dessa viabilidade, certo? Então, esse é o momento de eu entrar novamente com ozônio. Só que isso vai depender muito da situação financeira do paciente, né, da disponibilidade de tempo também para ele ir. Então, normalmente, o que é que a gente faz? A gente atende esses pacientes só 2 vezes por semana, 1 vez por semana em estágio álgico, certo? Mas os estudos mostram, e esses resultados eles se repetem, né, que a cada 48 e 72 horas eu ainda tenho um pico de viabilidade de aumento celular ali, de ganho causado pelo ozônio. Então, logo após isso, eu começo a decair. Então, é isso que vai margear aí a individualização do meu tratamento. Tem um outro estudo, agora um estudo suíço, certo? Que eu achei bem bacana, que ele vem trazendo aí não só a questão da análise do biofilme dental, né, com os estafilococos novamente aí, mas ele traz na sua introdução, logo de cara no seu resumo, né, a importância do ozônio. Então ele vem dizendo que o ozônio tem sido usado como um desinfectante seguro e eficiente em estações de tratamento de água por muitos anos, e isso é verdade em diversos países, principalmente aí no norte da América, nos países europeus, certo? E o objetivo desse trabalho suíço foi investigar o potencial antibiofilme, ou seja, a degradação, né, desse biofilme, a não formação, na verdade, através da solução salina. Então, foi esse estudo que a gente viu lá na frente, né, a visualização daquela imagem mostrando a degradação dos micro-organismos, que no caso ali eram Staphylococcus aureus, certo? Após contato de 1 minuto com a água, com a solução salina ozonizada. Né? Então, o que é que eles observam? O Staphylococcus, ele está muito correlacionado a feridas infectadas. Então, essa formação aí de biofilme, ela vai impedir a correta utilização, a eficiência do medicamento, que no caso é o antibiótico. Então, após 1 minuto de contato com a solução salina ozonizada, a gente já começa aí a observar a redução total desses micro-organismos presentes, né? E o bacana é que ele reforça lá o estudo do Carlos. Esse estudo foi em 2015, aquele último que a gente viu da viabilidade celular, né? Que ele avaliou a citotoxicidade do ozônio, foi em 2016, mas são muito próximos. Então, nesse estudo, ele também observou que após após o contato de 60 minutos, né, ele observou uma redução no metabolismo da atividade, ou seja, diminuiu a viabilidade celular daqueles ali observada, né, no estudo. Isso após 2 horas. Só que isso foi retomado após 24 horas. Então, isso vem mostrar aí a biocompatibilidade do ozônio com os tecidos. Ora, então, primeiro eu promovo uma pequena agressão, então nessa agressão eu mato bactérias ruins, mas também eu levo um pequeno dano para o organismo saudável. Só que esse dano, ele é revertido logo após as 24 horas, certo? Então, os estudos, eles vêm reforçando isso aí. E a gente estava falando ali, principalmente nos estudos do Carlos, as concentrações utilizadas, né? Na prática, o que é que a gente tem, Suzana? Olha, eu preciso dizer para vocês que, só lembrar, quando a gente fala do gás, a gente fala de microgramas por ml. Né? Quando a gente fala de água, também microgramas por ml. E quando a gente fala de óleo ou produtos à base de óleo ozonizado, aí já vai índice de peróxido. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu estou trabalhando com a água, eu tenho o meu gerador ali. E eu calibro o meu gerador para uma concentração de 5 microgramas, e eu faço essa ozonização, esse
processo durante 5 minutos, ao final de 5 minutos, se eu coloquei 5 microgramas na máquina, na água eu vou ter 2 ppm, que é a mesma coisa de microgramas por ml. Então, observe que quando a gente faz a ozonização da água, a gente tem uma perda muito grande, né? Isso por causa do sistema de ozonização que a gente tem disponível hoje. Então, ao ponto que quando eu calibro o meu gerador, a minha máquina, para 20 microgramas, eu já vou ter, após 5 minutos de ozonização, 5 ppm, que é a mesma coisa de 5 microgramas presente ali na água. E quando eu calibro para 40, eu tenho 8 microgramas por ml ou ppm. Atualmente, a gente já tem a informação que quando a gente calibra o nosso equipamento para 60, que no caso aí de equipamentos da Filozon é a concentração máxima que o gerador consegue alcançar. Ao final de 5 minutos, sempre a gente vai ozonizar a água ozonizada por 5 minutos. Suzana, por que 5 minutos? Porque existe aí uma saturação. Então, após 5 minutos, os estudos mostraram que não adianta você estar ozonizando mais, porque não vai ter mais incorporação do ozônio. A água, ela satura, certo? Então, sempre que a gente for utilizar água ozonizada, o tempo de ozonização vai ser 5 minutos, certo? Então, hoje a gente já sabe que se eu ozonizar 60 microgramas, se eu calibrar o meu equipamento ali, o meu gerador para 60 microgramas, ao final do processo, ao final dos 5 minutos, eu vou ter presente ali na água 15 ppm, que é igual a 15 microgramas de ozônio presente ali naquela água, certo? Então, a gente viu que quando a gente trabalhou numa concentração mais baixa, o Enterococcus fecalis ainda foi resistente, certo? Quando utilizou 20, quando foi para a prova de turvamento dos tubos, ainda percebeu um leve turvamento. E a partir da concentração no gerador de 40, aí todos os parâmetros estavam zerados. Então, desde 2011, a gente tem esse conhecimento aí, principalmente quando está trabalhando na parte de endodontia ou então de feridas, né, infectadas, a gente precisa trabalhar com altas concentrações do nosso gerador. Então, hoje em dia a gente já trabalha com 60, que é o máximo, para eu ter uma garantia. E ali eu sei que eu vou ter inicialmente uma diminuição da viabilidade, eu vou matar as bactérias ruins que estão presentes, sim, mas eu também vou agredir um pouquinho. Mas isso é só naquelas primeiras 24 horas, porque passado 24 horas, o que era ruim ficou para trás, realmente foi destruído, e o que era bom se recuperou e potencializou, certo? Então, o que é que a gente aprendeu com isso tudo, né? Até hoje, com essa equipe toda aí comandada pelo Carlos Nogales, né? Lembrando que tem também o Dr. José Escarzo, que não é da mesma equipe, mas também trabalha muito. E graças a ele, a gente sabe hoje que quando a gente ozoniza uma água e coloca na nossa cadeira e eu aciono minha seringa tríplice, mesmo eu produzindo lá na máxima concentração, então jogando meu gerador para 60 na máquina, né? Ao final de 5 minutos, com 15 microgramas, eu coloco na minha garrafinha do equipo e fecho ali com a pressurização e eu aciono a minha seringa tríplice, eu tenho uma diminuição dessa concentração, certo? Então, isso tudo foi graças aos estudos do Dr. José Escarzo. Então, o que é que a gente aprendeu até hoje, né, em relação a essa parte de água ozonizada? Poxa, Suzana, é qualquer água que eu chego, coloco na minha coluna e eu vou ter esses valores? Não, né? A gente precisa prestar muito atenção em qual é o tipo de água que a gente vai estar utilizando. Então, a literatura recomenda de forma terapêutica, certo? Ou seja, forma terapêutica é o quê? Para a gente estar utilizando aí no tratamento de feridas, desinfecção,
de bolsas periodontais, seja em animal, seja em ser humano, né? Tratamento de canais de ambas as formas, ser humano e animais, eu preciso estar trabalhando com água extremamente pura, ok? Quanto mais pura, melhor a qualidade da minha água. Então, o que é que eu resumo como pureza da água, né? Água bidestilada, ok? Também conhecida como água de injeção estéril e a água de osmose reversa. Poxa, Suzana, só tem essas duas? Não, não só tem essas duas. Mas eu preciso ter em mente que se eu quiser atingir o máximo, chegar aos meus 15 microgramas na água, após um processo de ozonização por 5 minutos, eu preciso estar trabalhando aí com essas dois tipos de água, que é a bidestilada ou a de osmose reversa. Ah, eu não tenho, Suzana, eu só tenho a água destilada no meu consultório. Olha, não tem problema. Você pode utilizar tranquilamente a sua água destilada, mas de antemão eu já digo que você não vai conseguir chegar até aqui. Você vai conseguir tranquilamente chegar aí aos 8 ppm na água, aonde a gente viu lá nos estudos que ele é suficiente, ok? Mas eu tenho que ter em mente que no máximo, que é de 15, com a água menos pura, que é o caso da água destilada, eu não vou conseguir chegar a esse padrão, certo? O tempo de atividade, a gente vai estar observando aqui logo abaixo, certo? O volume da água, gente, isso é muito importante, porque eles também estudaram isso. Então, até hoje, o que foi que observaram? Então, o melhor meio para estar o melhor local para estar se ozonizando a água é a coluna. A gente tem beckers também, né? São potes de vidro que, através do sistema também fechado, a gente consegue um padrão de ozonização, só que com esse becker, como ele é menorzinho, eu não consigo chegar à minha concentração máxima, né? Outra coisa, o volume da água, eu preciso trabalhar, se eu quero chegar na maior concentração, eu preciso chegar no nível máximo, então eu preciso preencher a minha coluna aqui, ó, em 1 litro. Poxa, Suzana, isso quer dizer o quê? Mas eu não vou utilizar o litro todo. Eu só quero utilizar 500 ml. Se eu colocar 500 ml na minha torre e ozonizar durante os 5 minutos, mesmo sendo com a água extremamente pura, que aí vem o quê? Água bidestilada ou de osmose reversa, eu não vou conseguir chegar nos 15 microgramas por ml na água. Eu vou conseguir chegar na metade, certo? Então, eu preciso ter em mente que se eu quero ter o máximo de concentração do ozônio absorvido pela água, eu preciso trabalhar em padrões já estabelecidos na literatura. E quais são esses padrões, Suzana? Preciso trabalhar com a torre, que me ofereça até 1 litro de água, ok? Eu preciso ozonizar aí a água bidestilada, ou de injeção estéril, ou osmose reversa, certo? Por 5 minutos, ok? E depois eu preciso estar sempre observando o meu armazenamento, né? Por que que eu estou dizendo isso? Vidro. E de preferência um vidro escuro. Ele verde ou marrom, ok? Que é o âmbar, tá? E a questão do pH, a gente viu em uma das aulas que o ozônio ele tem afinidade por um pH baixo, né? Então, quando a gente tem um processo inflamatório e a gente faz a aplicação de um gás, por exemplo, a gente faz a distância e a gente observa o gás indo, percorrendo o trajeto até chegar à área inflamada, mas por causa dessa filia aí pelo pH baixo. E quando a gente fala aí de uma água de osmose reversa, uma água bidestilada, a gente está trabalhando com um pH entre 5 e 6, então é um pH extremamente favorável à utilização dessa água para ozonização, certo? E aí vem aqui embaixo um processozinho bem bacana que aí eu preciso que vocês anotem, tirem foto,
Mas guardem, quem vai trabalhar com água ozonizada, pelo menos até hoje, precisa ter essa noção, certo? Por que eu falo até hoje? Que, na verdade, a gente está procurando alcançar aí uma melhora, né? E uma melhora bem significativa. Isso através de quê? De nanobolhas. Porque observe, pessoal, esses parâmetros que eu coloquei aí são parâmetros que são dependentes do operador, né? Então, a temperatura da água, deixa eu só, pronto. O tempo de atividade, certo? A pureza, o volume utilizado, o pH e o armazenamento, tudo isso são fatores inerentes à água que o operador ele controla facilmente. Só que além desses fatores, tem os fatores inerentes ao processo de ozonização, que basicamente é o tamanho e a quantidade de bolhas. Então, observe na coluna aí que está acontecendo um borbulhamento e a gente está tendo uma produção, né? Então, a gente tem aí microbolhas, tá? Só que o nosso futuro são as nanobolhas. Se a gente conseguir acesso a essa tecnologia, eu vou ter uma estabilidade muito maior da minha água ozonizada. Então, dentre os fatores inerentes ao processo de ozonização que vai determinar aí no tempo de vida útil daquela água que ali foi produzida, tem o frasco empregado, o tipo de difusor. Então, observe que aí a gente, aqui branquinho, ó, é um difusor de cerâmica. No futuro, a gente vai conseguir um novo difusor que vai oferecer para a gente nanobolhas. E isso vai aumentar muito o meu tempo de vida útil. Então, a gente já tem trabalho na literatura mostrando a ozonização com o sistema de difusor que produz nanobolha, que eu só preciso ozonizar por 3 minutos e eu vou ter um tempo de vida útil de 6 meses dessa água com ozônio ali presente. Só que essa ainda não é a nossa realidade. Nossa realidade é essa aqui que está apresentada embaixo, nessas 3 colunas. Então, observem o seguinte, vamos lá para a coluna azul. Eu tenho uma água na temperatura ambiente, certo? Eu vou ozonizar por 5 minutos essa água, e essa água vai permanecer na temperatura ambiente. Então, vamos exemplificar. Do jeito que está essa coluna aí. Eu coloquei uma água, peguei do filtro de osmose reversa, por exemplo. Coloquei no nível máximo de 1 litro ali, liguei o meu equipamento com 60 microgramas, vou ozonizar por 5 minutos essa água e vou deixar essa água em temperatura ambiente na torre. Eu vou ter ali o ozônio na água, na minha concentração máxima, né? Se eu estou utilizando a água de osmose reversa, por exemplo, de 15 microgramas por ml, eu vou ter essa água aí, terapêutica, por 50 minutos. Ao ponto que eu peguei agora uma água de osmose reversa, certo? Ou água bidestilada, coloquei na minha geladeira, deixei lá de um dia para o outro, ok? Coloquei essa água na minha coluna agora, fechei a coluna, então aqui em cima, ó, a tampinha de silicone, tá? E deixei ozonizando por 5 minutos. E deixei essa água lá na coluna, ou seja, ela veio gelada e eu deixei lá na coluna, até ela ficar em temperatura ambiente. Dessa forma, eu já vou ter um tempo de trabalho um pouco maior. Agora eu vou ter 1h30 para estar utilizando essa água com a minha concentração máxima. E aí eu tenho uma terceira situação, onde eu peguei a minha água pura, né? Quais são as águas puras, consideradas puras para trabalhar na ozonioterapia, né? A água de osmose reversa, a água bidestilada ou de injeção. Água bidestilada e água de injeção estéril é a mesma coisa, certo? Então, eu tenho esses 2 padrões aí de pureza elevado. Então, eu botei na minha geladeira, deixei lá de um dia para o outro, peguei essa água gelada, coloquei na minha torre, fechei, ozonizei por 5 minutos e aí coloquei novamente
na garrafa, e aí a gente viu que esse sistema de armazenamento é muito importante, então tem que ser uma garrafa de vidro e preferencialmente uma garrafa escura. Tampei a minha garrafa e levei novamente para a geladeira. Aí, gente, eu já tenho 4 horas de trabalho com essa água terapêutica. Então, eu tenho 4 horas numa concentração máxima. Ao ponto que passou as 4 horas, eu tenho um decréscimo. Vai diminuindo a concentração de ozônio ali presente nessa água. Então, os estudos mostram que o quê? Se eu peguei a água gelada, ozonizei por 5 minutos e levei de novo essa água para a geladeira, ao final de 20 horas, eu ainda tenho uma presença aí de ozônio naquela água. Vai ser na concentração máxima, por exemplo, ali de 15 microgramas? Não. Então, ao final de 20 horas, eu não vou ter mais 15 microgramas. Se eu quiser trabalhar com 15 microgramas, eu vou ter que trabalhar durante essas 4 primeiras horas. Passado 4 horas, aí eu já tenho um decréscimo. Ainda vou encontrar algum ozônio ali, mas quanto? Não sei, teria que medir, certo? Então, esse é o processo de produção da água ozonizada para forma terapêutica, utilização em feridas, utilização aí em processos de infecção, como canal, processos aí periodontais, de doença periodontal, ok? Mas a gente também tem a ozonização de alimentos, também chamada de oxisanitização de alimentos. E além dos alimentos, a gente tem os utensílios. Então, quando eu trouxe para vocês a aula sobre o gás, eu apresentei basicamente 2 tipos de gerador. Um gerador de ambiente e o gerador de consultório, certo? Então, o gerador de consultório, a gente utiliza um cilindro com oxigênio medicinal, oxigênio puro ali, ao ponto que em casa a gente utiliza um gerador de ambiente. E nesse gerador a gente vai estar utilizando para fazer a desinfecção de alimentos, as frutas. Então, a gente tem aí um aumento no tempo de vida útil desses alimentos com a desinfecção do alimento, com a água produzida por esse equipamento, certo? Então, esse equipamento, ele utiliza o ar ambiente para fazer esse processo de sanitização. E o bacana disso é que não só as frutas, as verduras e os legumes, a gente pode estar fazendo esse processo de desinfecção, aumentando o tempo aí, né, desses alimentos, principalmente aqueles mais perecíveis e sensíveis, tipo o morango. Então, após a ozonização do morango, o morango vai durar muito mais na sua geladeira, né? E, além disso, a gente pode estar utilizando também para fazer a desinfecção de materiais, principalmente para quem tem filho pequeno. Então, bebê, quer fazer uma desinfecção ali da mamadeira, do bubu, da criança, né, de tudo que é utilizado ali, eu acho uma excelente opção para se ter em casa. Então, toda a família pode ser beneficiada com a utilização aí de um gerador, um gerador doméstico. Poxa, Suzana, qual você indica? Olha, eu conheço poucos, na verdade, e tem muito, tanto que eu botei aqui uma marca que eu nem sei de onde é, certo? Mas assim, o que é que eu procuro sempre dizer para as pessoas? Trabalhem sempre com empresas conhecidas. Então, eu tenho esse equipamento aqui de cima. Então, ele faz a desinfecção de ambiente, certo? E também faz a desinfecção dos alimentos aqui em casa. Ele é da Ozone Life. Tem a Parâmetro, que é uma outra empresa também bem conhecida na área da ozonioterapia, que tem um equipamento parecido que pode ser utilizado tanto para desinfecção de ambientes como para desinfecção de alimentos. Só que tem outras empresas que talvez com uma credibilidade tão boa quanto ou até mesmo maior, só que ainda não é conhecida no mercado, ou às vezes são empresas estrangeiras. Mas o mercado está cheio de produtos, de equipamentos aí, geradores de ozônio, utilizando o ar ambiente. Então, antes de comprar, faça primeiro uma pesquisa, né? Veja quais são as funções daquele equipamento, né? A empresa, a procedência, tudo direitinho.
Mas eu digo, hoje é uma tecnologia que é extremamente viável de se ter em casa e principalmente com a utilização de tantos pesticidas, tantos hormônios nos nossos animais, na produção de alimentos. Eu acho interessante a gente ter um equipamento como esse para estar diminuindo a carga de intoxicação da nossa família, certo? E um bônus aqui bem legal, eu não sei se vocês chegaram a ter conhecimento a respeito do túnel de desinfecção, né, para pessoas, mas essa MyOzone é uma empresa brasileira, né, que teve comprovação. Então, elas desenvolveram um sistema de desinfecção através de uma cabine de ozônio, utilizando aí o ar ambiente, certo? E conseguiram comprovar a eficácia. Então, a descontaminação desse equipamento é através da névoa ozonizada, ou seja, a névoa é o quê? É uma mistura do gás com a água. Então, dessa forma, você tem uma produção de ozônio que não é tóxica para o ser humano. Então, a pessoa aí nesse vídeo vai estar mostrando, então, uma pessoa vai entrar na cabine, vai ficar por 10 segundos, certo? E vai ser jogado nessa pessoa uma névoa, um vapor. E esse vapor não molha a pessoa, ela pode inalar que ela não vai ter problema. Então, quando a gente teve a aula de gás, a gente viu que o gás ozônio, ele é tóxico para as vias aéreas superiores. Aí eu tenho uma névoa ozonizada. Né? Então, eu não tenho o gás. Então, a pessoa pode inalar tranquilamente, ela vai entrar e vai sair dessa cabine, pode ser de duas formas, a de acrílico ou aquela outra, de plástico. Então, aí tem algumas propriedades bem bacanas, que é uma névoa fria, que não molha, não deixa resíduos, certo? Então, é uma vertente fortíssima aí dessa parte de sustentabilidade em relação ao ozônio, né? Porque ela não polui, não deixa resíduo. Também não possui cheiro, não irrita a pele do paciente, não irrita os olhos, pode ser inalado, porque lembra quando a gente falou logo no início, a água é uma das formas mais seguras de se trabalhar com ozônio, porque ela não é tóxica, então, através dessa névoa, você tem uma alta desinfecção e sem o risco aí de toxicidade para o paciente. E caso durante esses 10 segundos que ele esteja passando no, na cabine, ele venha a inalar, não tem problema, porque ele pode ser ingerido e não vai causar nenhum dano. E são só 10 segundinhos que o paciente fica ali nessa cabine. Então, aí está mostrando a produção. Então, infelizmente, ainda tem a questão do custo, né? Mas é um equipamento que tem reconhecimento e autorização da Anvisa, é o único do Brasil, a MyOzone é brasileira, tá bom? E essa empresa, ela fez parceria com a Unicamp e obteve um laudo mostrando eficácia de 99,99% de eficácia aí contra o coronavírus. Certo? Então, isso não é fake news, gente, isso é realidade, isso é tecnologia brasileira que a gente precisa se orgulhar muito. Foi uma parceria aí com a Unicamp. Então, aqui está o laudo mostrando, né, as conclusões da mistura da água com a névoa, né? Então, esse vapor aí que não apresentou toxicidade, a linha celular testada. Então, não causa danos às células vivas e mostra que foi eficaz para inalação inativação e destruição das partículas virais. Então, por isso eles estão recomendando. Então, aqui embaixo eles frisam que só precisa 10 segundos e eles finalizam dizendo aqui, ó, portanto, recomendamos o uso da água e névoa ozonizada, ou seja, esse vapor como potencial agente virucida para todos os vírus do grupo coronavírus. Então, é uma tecnologia simples, né? Que se tivesse um pouquinho mais de investimento aí, a gente talvez hoje tivesse em outras condições no nosso país, mas é algo nosso, é patente brasileira que a gente precisa se orgulhar aí. E não é fake news. O túnel de desinfecção com a névoa de ozônio, ele é real, ele existe e é eficaz, tá? Então, gente,
chegamos aqui ao final do nosso curso de ozonioterapia online. Foi um grande prazer estar com todos vocês. Eu peço desculpa por alguma coisa, me coloco extremamente à disposição para estar tirando dúvidas aí. Foi maravilhoso esses 5 encontros, na verdade foram 6, né, com a nossa aula de apresentação, mas ficamos por aqui. Peço a todos que abram seus vídeos. Vamos agora para as nossas discussões. Espero ter acrescentado alguma coisinha aí. E vamos para as dúvidas. Se eu souber responder, eu respondo de imediato. Se não, a gente providencia aí uma resposta o mais rápido possível. Ô, Su, Oi. eu tenho. Vamos lá. Repare, você falou que o ideal seria colocar a água ozonizada em recipiente de vidro, certo? Só que no nosso equipamento, o vasilhame de colocar água é plástico. E aí? Mas é um plástico resistente, já foi feito esse teste também. O Dr. José Escasso, ele fez diversos testes, inclusive em relação a isso. É um plástico, porque não são todos os plásticos que são oxidados pelo ozônio, certo? Então, esses plásticos que vêm no equipo são resistentes. Ok, inclusive as mangueiras, né? Sim, são resistentes. Tá bom. Suzana, está me ouvindo? Estou sim, doutora. Muito obrigada, excelente. O curso foi assim maravilhoso para mim, que uma leiga no assunto, gerou muito conhecimento. Eu quero agora me aprofundar estudando, né? Porque você me deu os parâmetros. Eu tenho agora que me aprofundar, porque eu possa ter condição e segurança para usar a água ozonizada nos meus pacientes. Perfeito. Muito obrigado. E desejo muito sucesso, e a todos os colegas que participaram do curso e que compraram o equipamento, eu desejo muito sucesso. E que, como eu sou uma pessoa católica voltada para as coisas de Deus, eu quero que Ele abençoe vocês, jovens, estudantes cientistas, que eu já posso considerá-los assim, que haja um progresso nessa caminhada de vocês para bem da humanidade. Amém. Ok? Um abraço fraterno a todos vocês. E você, Suzana, principalmente. Amém. Amém. Tá, uma boa noite a todos. Boa Muito noite. obrigada mesmo por ter me incluído no curso. Disponha. Obrigada. Oi, Su. Oi. Eu queria te dizer, na verdade, que você é uma pessoa maravilhosa como amiga e mais Obrigada. maravilhosa ainda como professora. Que dom da licenciatura, eu acho isso lindo e eu fico bastante orgulhosa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. É difícil de achar água destilada? Não. Ou água para injeção? Ou, se é água destilada, na verdade. Não, assim, a água destilada, ela é um pouco inferior à água bidestilada, certo? Água bidestilada e água de injeção estéreo é a mesma coisa, certo? Certo. Uhum. Aí, essa aí você encontra em casa de material hospitalar. A água bidestilada. A água destilada tem alguns equipamentos que produzem. Então, você pega a água da torneira e é como se fosse um filtro. E Um destilador, eu vi. Isso, perfeito. E pode comprar também em dentais. São galões, normalmente de 5 litros, que fica na faixa de R$12, R$15. Ah, ótimo. Só que essa é uma água que é um pouco inferior. Então, mesmo você calibrando o seu gerador para o máximo, que é 60, você não vai conseguir chegar a 15 microgramas. Só que você chegar a 8, você passa um pouco de 8, na verdade, que a gente já viu que 8 é suficiente, certo? Certo.
Aham. É só ter isso em mente. Mas quando precisar, vai lá na clínica que a gente tem um filtro de osmose reversa, é só pegar. A gente não cobra nada, não. Que ótimo, então. Beleza. Nada. Obrigado, Su, pelas aulas. Foi ótimo. A todos Gratidão. também, boa noite. E a gente Boa se noite. fala. Um Com beijo. certeza. Beijo. Suzana, Oi. eu queria falar que eu adorei a aula. Gostei muito dos artigos que você mostrou e surgiram várias ideias na minha cabeça assim de mais pesquisas para validar isso mais ainda no nível de endodontia, né? Então, aquela pesquisa que eles compararam as concentrações de ozônio já abre portas para daí em diante, por exemplo, fazer comparando com as formas de agitação de solução irrigadora nos canais radiculares que são mais frequentemente utilizadas, né? Aí, por exemplo, fazer o grupo irrigando com água ozonizada e verificar a ação contra os micro-organismos e comparar com o grupo usando irrigação ultrassônica passiva, outro grupo usando terapia fotodinâmica, um outro grupo colocação de hidróxido de cálcio, sabe? Comparar com o que já é padrão para ver a ação do ozônio. Ou talvez também até ver se é possível associar a irrigação com a água ozonizada, por exemplo, e irrigação ultrassônica passiva. Né? Então, faria um grupo só da irrigação ozonizada, um outro grupo só de irrigação ultrassônica passiva e um grupo associando as duas coisas para ver se fica mais potente ainda contra os micro-organismos. E também eu ia te perguntar sobre a biocompatibilidade na indução da formação do ozônio lá naquele nível de 60. Porque você falou que até 40 é biocompatível, mas que hoje em dia já usam até mais, é o máximo que a máquina consegue produzir de ozônio, né? 60. Eu não sei direito os termos. Aí, será que isso também seria biocompatível? E esse ozônio, ele tem alguma penetração no ligamento periodontal? Perfeito, perfeito. Então, assim, é porque, na verdade, os estudos, eles estão em andamento ainda. Sei. Mas a questão da biocompatibilidade com os 60 microgramas já foi comprovada, né? Isso Sei. já está em trabalhos foi um TCC agora, inclusive, só que ainda não foi publicado. Sei. Então, tem um respaldo que já está lá na literatura, mas ainda em forma de TCC, certo? Uhum, Mas certo. já tem essa comprovação e outros estudos fora que eles estão reproduzindo. Mas os 60 microgramas, ele é biocompatível. Se Sim. mostrou, inclusive, ainda mais biocompatível do que o 40, que a gente viu que a gente tem uma janela terapêutica que vai até 100, na verdade, né? Que a gente pode estar trabalhando aí com até 100. Só que, principalmente os fabricantes, já observaram que não precisa ir até 100. Se você passar de 60, você já corre riscos. Então, por isso que os fabricantes, eles determinaram um limite, mesmo sabendo que a janela terapêutica vai até 100, os próprios fabricantes já determinaram um limite de 60, porque sabe que ali já consegue resultados maravilhosos e sem trazer risco para o paciente, certo? Eu vou separar, doutora Érica, uns estudos, porque inclusive o Carlos e a Marina, que são dois endodontistas, eles já fizeram esse estudo e a gente pode pensar na reprodução e acrescentando outras coisas. Mas eles mostraram Sim. que a utilização do ultrassom potencializou a desinfecção. Que bom. Muito bom. E ultimamente, o ultrassom, essa irrigação ultrassônica passiva, é o padrão ouro. Sim. Já foi comparado com vários equipamentos, Endovac, Activator, e o ultrassom é o mais eficiente. Aí, então, se o ultrassom com a água ozonizada houve uma potencialização, provavelmente fica melhor do que, né, somente o ultrassom. E o ultrassom somente já é muito potente. Pois é. Então, eu gostei muito. Me despertou para várias coisas, assim. Abriu minha cabeça. Bacana. E o equipamento está lá. Pode usar à vontade. Muito obrigada. Nada, disponha. Então, só acrescentando, pessoal, que
principalmente na endodontia, e aí vai para você também, Mari, que ela faz em animais também, viu, doutora Érica? A parte do processo endodôntico, o processo vai continuar o mesmo, porque a depender da escola vai mudar, né? Vai utilizar hipoclorito, vai utilizar clorexidina. O processo inicial é o mesmo, só o ozônio só vem para agregar, então ele vai ser utilizado ao final, né? Então vai ser colocado ali a água ozonizada no ultrassom, então depois que usou o hipoclorito ou se usar a clorexidina, aí que vem a água ozonizada em abundância, certo? E é ativado com o ultrassom, né? Utilizando o ultrassom, e aí no final de tudo, com o canal cheio, enche-se uma seringa na maior concentração que o equipamento der, e o canal cheio aí insufla o gás dentro desses condutos, certo? Mas só a água ozonizada está tendo assim resultado fantástico associado ao ultrassom, né? Mas sempre potencializando, ele não veio para substituir nada, ele só veio a agregar. E eu queria que Massinha estivesse aqui, porque quando ela me perguntou a respeito da posologia, né, da biodisponibilidade da água ozonizada, por quanto tempo fazer o bochecho ou não, a clorexidina a gente faz por 1 minuto, e o bochecho com água ozonizada também por 1 minuto, se baseando nesses estudos, que observaram que depois, a partir de 1 minuto em contato, já tem uma desagregação do biofilme, então já tem a eficácia. Então, por isso que quando o paciente chega, a gente pede para ele fazer o bochecho por 1 minuto. Não é aleatório, não é de cabeça, é porque os estudos mostram que esse contato de 1 minuto, ele já é suficiente para ter uma diminuição da carga bacteriana, fúngica, viral que ali esteja presente. Certo? Su, Oi. primeiro eu quero te dar os parabéns. Alguém aí, acho que foi a Mariana, né, que falou. É uma promata, né, Cris? Pode ficar cheia de orgulho mesmo. E segundo, dizer que eu não fui uma aluna exemplar, né? Eu preciso estudar muito, é tudo muito novo. Eu estou com muitas demandas, eu não estou mais na clínica em si. Enfim, está na minha fila de coisas para estudar com mais calma, tá? Mas, assim, é muito curioso, é muito instigante mesmo, né? Então, assim, eu particularmente precisaria ter mais leituras, né? E conhecer mais a fundo, como a Edna colocou, né? Você acha que você deixou, assim, a curiosidade, né, da gente para poder ir atrás, né? Mas, assim, de antemão, parece algo muito promissor mesmo e eu desejo também muito sucesso. E eu, como eu não vou aplicar, eu, enquanto profissional, talvez eu seja paciente, né? Então, estou aí. Então, eu quero agradecer também pela oportunidade, viu? E desejar tudo de bom. Muito sucesso aí. Obrigada, Bia. E o objetivo Eu que agradeço. o objetivo do curso é justamente esse, né? É de despertar a curiosidade para buscar e ver que tem evidência. Eu lecionava numa faculdade particular que eu era tida como uma louca do ozônio. Porque, tá acontecendo isso, o que é que eu faço? Ozônio. O que é que eu faço? Ozônio. Então, sempre o ozônio poderia chegar de alguma forma, né? E as pessoas, isso é balela, que nenhuma médica falou quando teve a defesa lá na parte da medicina, né? Mais de 200 patologias, quando ele chegar no máximo até 10 eu começo a acreditar. E não é assim, né? A gente precisa ir a fundo, precisa pesquisar e ver que tem credibilidade. Tem muitos pesquisadores sérios trabalhando na área. E é como vocês falaram, por exemplo, Bia já não está mais na clínica, mas está dentro da faculdade, né? Então, pode talvez despertar aí em algum aluno para fazer algum estudo relacionado à área. Então, mesmo sua área sendo mais a parte, né, da pediatria e da parte aí das OSCs da vida, mas pode se juntar com a doutora Érica, por exemplo, e daí surgiu uma pesquisa, né? E isso é bacana. Então, o intuito foi esse mesmo, despertar a curiosidade e ver que não é fake news, que não é
trelelê. É realidade, né? E as pessoas precisam conhecer. Não dá para ficar guardando isso só para a gente. Uhum. Ok. Suzana, Oi, Tereza. eu também, boa noite, eu também queria parabenizá-la, né, e agradecer por esse tempo, né? Passou rápido, mas foi maravilhosa as aulas, né, assim, super agregadora, né? O ozônio é realmente algo novo, é algo que assusta, porque o novo assusta um pouco de medo, de receio, né? Às vezes a gente fica na dúvida, será que funciona mesmo? Mas eu vejo, né, assim, tive a oportunidade de ver na minha família, né, como um todo, que realmente funciona, que realmente precisa ser trabalhado mais o autônomo. Gostei muito das suas aulas, como você trouxe a proposta de despertar, então realmente me despertou cada vez mais, até porque eu estou fascinada também agora com esse mundo, esse novo mundo, né? Que agora tudo, como você fala, não sei o que lá, ozônio. Eu também acho agora, tudo eu recomendo ozônio. Tudo eu acho ozônio. Gente, mas Tereza, tudo é ozônio, serve para tudo esse ozônio, viu? Eu digo, não, gente, não serve para tudo não, mas serve para muita coisa, viu? Porque ele vai atuar na base do celular. Mas, assim, fantásticas suas aulas, né? Que Deus continue te abençoando, iluminando sua mente, né? Seus caminhos, né? E eu sou sua aluna, né? Você é minha professora master, né? E eu quero ser a sua aprendiz, que eu vou também ser a aprendiz master. E eu só quero agradecer. Obrigada, obrigada. Foi um grande prazer, assim, foi muito confortável trabalhar nesse grupo. Extremamente heterogêneo, né? Mas muito amável, todos de um modo geral. Então, ou eu tenho algum grau de parentesco, ou eu tenho uma amizade muito forte. A Rafa que não está aqui, mas são poucas as pessoas que eu não conheço, né? Mas que vieram a agregar. Eu não conhecia, eu passei a conhecer, na verdade. E essas pessoas só vêm, na verdade, para somar. Né? Então, eu fico extremamente lisonjeada e agradeço muito a confiança que depositaram em mim. Realmente é algo novo. E nós estamos no Nordeste, né? Tem toda essa questão aí da não crença, né, em relação aos nordestinos, mas o que eu quero dizer é que nós brasileiros, de um modo geral, temos um potencial muito grande, né, e a gente precisa explorar um pouquinho mais. Para isso a gente precisa se unir. Então, a ozonioterapia realmente é algo muito novo, embora seja velho, que foi lá da Segunda Guerra Mundial, né, que começou a utilização, só que essa parte financeira, ela pesa muito. Então, como não tem como patentear o ozônio, fica muito difícil. É um tratamento barato. Então, as indústrias farmacêuticas não querem isso, querem lucrar, na verdade, né? Só que a gente precisa parar de pensar um pouquinho no dinheiro e pensar mais no ser humano, né? Naquele indivíduo como um todo. Então, essa é uma tecnologia que a natureza está precisando, que é uma tecnologia limpa, que não gera resíduos. Então, o que eu acho que a gente está precisando nesse momento são de coisas mais biocompatíveis com a nossa natureza, não só com o nosso organismo de um modo geral, mas a gente lembrar também que a gente precisa parar de maltratar um pouquinho essa riqueza que Deus nos deu, que é a natureza. Né? Então, por isso que eu falo que eu realmente sou muito apaixonada. Eu conheci em 2017, cada dia, cada vez mais eu me apaixono. Eu não canso de fazer curso, né? Tereza tá aqui, a excelente enfermeira, né? Eu chamei ela, vamos, e aí ela já tá nesse mundo aí, esse já é o segundo curso, né? Se Deus quiser, a gente vai fechar mais uma turma aí, que é a proposta, estamos em setembro, é no final de outubro para novembro, então aí já vai ser um curso um pouquinho diferente, que a pandemia já está permitindo aulas presenciais, aí vai ser um curso mesclado, né? Mas de qualquer forma eu vou estar avisando a vocês que aí a gente vai ter a parte prática também e integrando eu e a doutora Núbia, né? A gente vai estar trabalhando tanto aqui e se tiver
alunos lá em Paulo Afonso, a gente vai para Paulo Afonso também, mas mostrando na prática o que é que o ozônio faz, né? Não ficar só na teoria. Mas foi realmente um grande prazer e eu só tenho a agradecer a confiança de todos. E eu me coloco à disposição total aí para estar esclarecendo mais dúvidas no decorrer, porque a doutora Solange não está aqui, fez falta hoje. Ela perguntou se o curso o grupo ia acabar. Não, não vai acabar. Né? As pessoas não falam muito, porque o objetivo do grupo é a gente estar trocando ideias, tirando dúvidas. Então, a gente vai ficar com o nosso grupinho ali. Quando a nova turma vier, a gente vai agregar todo mundo em um único grupo. Fiquem à vontade, quem quiser sair, pode sair, não é obrigado a ficar. Mas até então o grupo vai ser mantido, tá bom? Obrigada. Nada. Valeu, Su. Beijo grande. Beijo, Cris. Beijo para vocês todas. Boa noite. Boa Nos noite. veremos, né? Em breve. Com certeza. Ofendido. Mais Ô, alguma Su, coisa? Oi. valeu, viu? Foi muito legal. Muito legal. Eu sou suspeita, né? Que gracinha! Ai, Sofia. Ai, tá aí. Meu dia. Pergunte a ela se ela vai fazer que suco com água ozonizada. Ah, Com certeza. Olha, tia Bia, a gente está fazendo suco com água. Que suco com água ozonizada? Gente, boa noite, viu? Eu vou ter que sair aqui para ver meu pai, viu? Que ele está na hora da medicação dele. Beijos para todos. Ele que eu estou mandando beijão. Certo. Tá aí.